Bom dia, vamos dedicar o shiur de hoje para a elevação da alma de Issachar ben Moshe, que ele possa estar em bom lugar e o estudo da Torá possa elevar a sua alma. Se alguém quiser alguma hora dedicar algum shiur para a elevação da alma de alguém, para a cura de alguém, para o bem-estar de alguém, melhor ainda, vai ajudar a Bezrat Hashem a continuar várias horas, Baruch Hashem, que eu coloco para me preparar, para editar, para mandar esse shiurim que tem, Baruch Hashem, inspirado a vida de muita gente. Então, o apoio de cada um é importante. Eu vou falar hoje de um tema que eu não falo muito a respeito dele. As pessoas não falam muito a respeito dele, mas ele é aquele elefante que está na sala, que se fala em inglês. The elephant in the room. Está aqui, todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Que é o tema do desejo sensual natural que Hashem colocou dentro de nós. Está olhando para mim, você nunca ouviu falar disso? Não. Tá. Eu lembro vagamente. Vagamente. E naturalmente, esse é um tema que a gente não fala a respeito dele. Porque na própria Torá, do momento que Adam Arishon comeu do fruto proibido, a primeira coisa que Hashem pergunta para ele, ele percebeu que ele estava sem roupa. Aí Hashem vira e fala: mas e daí? Será que você comeu do fruto proibido? A gente vê que esse tema do desejo sensual, natural do ser humano, que até antes do fruto ele tinha algo natural e normal, a partir do momento que o mundo começou para valer, ele já se tornou algo que a gente naturalmente esconde ele. E o que eu vou falar a respeito, pegar um aspecto apenas, é um tema muito grande, é um tema que exige bastante empenho e esforço para a pessoa conseguir se direcionar na vida. Eu vou pegar apenas um tema que ele está ligado com a Parashá dessa semana e mostrar como dentro do Mishkan você tem a chave pelo menos uma das chaves de como a Torá enxerga todo esse tema e como a gente deve lidar com ele. Você não entendeu? Eu não entendi, porque eu acho que essa aula eu vou me sentir meio chateado. Não. Essa aula, contrário. Essa aula vai nos ajudar a nos elevar. Então vamos lá. A Torá, na semana retrasada, começou a descrever os vários kelim, os vários utensílios do templo. E ela deixou um deles de lado, que ele só aparece duas parshiot depois. Esse objeto, esse móvel, era o kior. O que era o kior? Logo que você entrava, a primeira coisa que o Cohen ele tinha que fazer quando ele entrava no templo, ele tinha que fazer o que hoje a gente faz parecido, que seria o Netilat Yadayim. Ele lavava as mãos e os pés, era um lavatório, era como se fosse um grande barril, balde, com torneiras em volta. Ele tinha que ter água suficiente para lavar pelo menos 4 Kohanim ao mesmo tempo, e eles faziam isso como um preparo para começar o serviço no templo. Então alguém me perguntou hoje de manhã, para eu explicar o Ayom Yom de hoje. Ayom Yom é um livro que o Rebbe ele organizou, são várias frases curtas, inspiradoras para a gente começar o nosso dia, e ele é dividido Hayom Yom, dia a dia. É uma dica fantástica para a gente começar o nosso dia. Cada dia você dê um pequeno parágrafo e ele te inspira. E lá ele fala sobre esse Kior. Ele fala que justamente o famoso Midrash, que Moshe Rabbeinu, ele não agradou muito, ele não estava entendendo o que Hashem queria com esse lavatório. Por quê? Então, deixa eu explicar. A primeira pergunta que eu quero fazer é por que ele está separado de todos os outros? Se Hashem ele descreveu na outra parashá tudo o que tinha que fazer, e esse é o primeiro que eles usavam, ele ficou separado de todos os outros. Dentro de uma parashá Kitissá, aparentemente não tem nada a ver. A segunda pergunta é o seguinte: então Moshe Rabbeinu, da onde ele construiu, qual material que ele usou para fazer esse kior? Ele era feito de quê? Cobre. Muito bom, cobre. Da onde veio esse cobre? Das armas? Não. Eles levaram do Egito? Das minas do Shlomo. Das Shlomo não. Estamos falando ainda no Mishkan. Então as mulheres no Egito, elas tinham espelhos. E elas doaram os seus espelhos para poder fazer o kior.
Moshe Rabbeinu, inicialmente, ele falou, peraí, espelho para mulheres. Isso é uma coisa muito superficial. Por que a mulher ela quer o espelho? Para estar bonita. Por que ela quer estar bonita? Tudo bem, para si mesmo, seu autoestima. Pensou Moshe, isso é feito para o Yetzer Hara, para o mau instinto. A mulher, quando ela está bonita, ela vai atrair o homem. Isso não combina, não condiz com o Mishkan. Aparentemente, diz Moshe. E Hashem vira e fala para ele, de todas as partes do Mishkan, essa para mim é a mais querida. Essa doação que veio dos espelhos é a mais querida. Como pode ser? Uma coisa fútil, teoricamente. Qual a resposta? Que ela vai deixar de se embelezar para poder doar, para ter. Então, que ela deixou. O amor a Deus é melhor do que a vaidade dela. Gostei da tua interpretação. Não é o que Hashem falou, mas muito boa. A interpretação que ela abriu mão da vaidade dela para dar para Hashem. Mas o que Moshe Rabbeinu estava negando, entre aspas, falar, peraí, eu até entendo que você quer abrir mão de uma coisa, mas tem coisas que você não pode colocar no Beit HaMikdash. Tem coisas que não são apropriadas, por melhor que seja a tua intenção. Essa era a questão dele. Então, bonita a atitude delas, abriram mão, entre aspas, da vaidade para isso, mas tem coisas que você não pode colocar no Beit HaMikdash, mesmo que você vai abrir mão. Tem coisas que a Torá fala, por exemplo, que um sacrifício você não pode comprar com o dinheiro que você foi usado para uma prostituição. Tá claro na Torá. Esse dinheiro, mas eu vou usar esse dinheiro para... Tem dinheiro que ele não é kasher, não adianta. Então, Hashem ele fala, quando foram usados esses espelhos? As mulheres no Egito, elas tinham seus maridos que eram escravizados. Eles chegavam em casa sem ânimo, sem vontade, sem qualquer gota de energia. Então, eles não tinham como, fisicamente, dar continuidade ao povo judeu. O que elas fizeram? Elas pegavam esses espelhos, se embelezavam, se mostravam de maneira bastante atrativa para os seus maridos, e com isso elas conseguiram multiplicar o povo judeu. Hashem fala, isso para mim é o mais querido de tudo. Vamos trazer o que significa isso para nós, e o que é essa troca. 3 segundos, vai. Não, eu já entendi já entendeu. O pecado dele. Tá. Eu já sabia que elas iam dominar o mundo. Isso já é muito antes. Isso já é anterior. Então, eu vou fazer aqui, alternar entre a ideia da Parashá e como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Vamos voltar para a Parashá. Então, eu perguntei no início por que esse objeto está separado dos outros. Ele era o primeiro a ser usado. Por que ele ficou por último? Tem mais um detalhe interessante. Moshe Rabbeinu, daqui 2 parshiot, ele vai dar o cálculo total, ele vai prestar contas para o povo. Olha, eu arrecadei isso, usei aqui, usei ali, ele vai prestar as contas. Quando ele presta as contas, ele não presta as contas desse material, desse cobre que foi usado nesse utensílio. Por quê? Da onde veio, como veio? Então, sábios dizem que isso aqui foi uma conta separada, porque não veio da conta geral do povo. Isso veio dos espelhos que as mulheres deram. Do espelho, ou do cabide, ou do... Que diferença faz da onde veio? Ele deveria fazer parte de todo o resto. Por que ele está separado? Por que ele se destaca de todos os outros? Moshe Rabbeinu, ele inicialmente recusa, e Hashem fala, é o que eu mais gosto. O que significa tudo isso? Então, há 2 Shabbatot atrás, eu mencionei uma passagem muito bonita, explicando o que é o cobre. Em português, a gente vê como tudo vem do hebraico, cabe muito bem, porque quem lembra aquela parashá que a Torá fala para Moshe Rabbeinu pegar uma estaca, colocar nela uma cobra, lembra? Feita de Nahash. Moshe Rabbeinu falou, Nahash vou fazer de Nechoshet. Ele fez uma cobra de cobre, em português, cabe igualzinho, perfeito, em hebraico também, Nechoshet, e com isso ele parou a praga. Então a palavra cobra e cobre tem uma a ver com a outra. O que tem uma coisa a ver com a outra? A cobra com o cobre. O que simboliza o cobre? Ouro significa o quê? O que simboliza ouro? Pureza, riqueza. Riqueza. Ouro é símbolo de riqueza. Por que o ouro ele é tão caro? Porque ele é mais escasso. Se ele é mais abundante, ele é menos. Agora, o que é o cobre?
Cobre, vou usar o exemplo aqui de São Paulo, do Brasil, cobre é o cara que, coitado, não tem o que comer, ou não sei, ele vai lá e corta os fios da rua, e ele vai lá e vende. Do que são feitos esses fios? Cobre. São feitos de cobre. Quanto vale? Ele precisa de uns bons fios para conseguir pagar o almoço dele. É janta? É as bolinhas? Bom, estou tentando julgar positivamente que o cara, coitado, fez por falta de opção. Não que justifique, mas o que é o cobre? Hoje a gente tem um termo que se chama bijuteria. Não é uma invenção nova. Hoje você tem chinês, você paga aquela bolsa que custa oficialmente, a original custa $50 mil, você compra por R$50 na 25. É quase igual. Qual a diferença? Essa é a do pobre e essa é a do rico. Tá certo? Eu já ouvi dizer, inclusive, de que os ricos eles compram também a de R$50. Porque ninguém suspeita que eles vão comprar a falsa. Então, o pessoal já bota o olho e ninguém suspeita que é da 25. Depois você vê lá que a letra está escrita um pouquinho diferente, na marca um pouquinho, muda um pouquinho. O que significa isso? Esse ato de você querer comprar a bijuteria, sem julgar, não estou julgando quem compra a bijuteria, a ideia da bijuteria é algo que na vida a gente tenta fazer. Você não quer pagar caro pela bolsa. Você não quer pagar caro pelo ouro. Você tem medo de andar com ele na rua. O que você faz? Você compra algo que dá a impressão para os outros de ser ouro, mas você sabe que você não pagou ouro. É cobre. O cobre seria o ouro falso. O cobre ele também brilha. Só que não é exatamente o mesmo brilho. É um pouquinho mais fosco. A ideia do cobre, o que ele simboliza no mundo, é aquele ouro falso. O ouro você precisa trabalhar para conseguir ele. O cobre, você trabalha muito pouco e você quer dar a mesma impressão. O que isso significa? Isso simboliza a cobra. Cobre. Simboliza a cobra que está no mundo. Quem é a cobra? Onde surge a cobra? Ela quer pegar aquilo que é proibido. A Hashem falou, pode comer de tudo. Vira e fala, né, essa aí é gostosa, essa é boa. A Hashem falava, inclusive, se você esperasse até chegar o Shabat, muitos dizem, muitas opiniões, já seria permitido. Ela quer pegar antes da hora. Ela não quer pagar para poder merecer. Ela quer comer, tirar o prazer, sem precisar pagar por isso. É a mesma ideia do cobre. O que é o cobre? Você quer usar sem ter, dar a impressão, sentir que você tem ouro, mas sem trabalhar pelo ouro. Você quer pegar o cobre e está no fio da rua. Esse é o simbolismo do cobre. Aqui tá claro? Sim. O que a gente faz com isso? O que isso significa na nossa vida? Todos nós temos isso. Não estou falando aqui da bijuteria. Eu estou falando da nossa cobra que está dentro da gente. O que ela quer o tempo todo? Ela quer ganhar sem pagar. Todo mundo quer facilidade. Todo mundo prefere menos esforço e mais resultado. Concordam? Tem alguém que tem outra ideia? Só que a vida nos ensina, isso que a gente educa uma criança, que não vem de graça. Uma frase que eu estava ouvindo essa semana, achei muito boa. Todo mundo busca dopamina. O que é dopamina? Quando vem aquele, tocou? Ah, que bom, alguém está me procurando. Ah, que bom, talvez tenha uma notícia. Que bom, sou importante. Então desperta a dopamina. Se você acorda de manhã, já olha para o celular, você já está gastando essa dopamina. Qual o problema? Você tem que aprender na vida que dopamina você tem que merecer. E não ganhar ela de graça. Esse é um dos maiores prejuízos que tem o celular e etc. Não é apenas o conteúdo que você vai ver, mas essa constante liberação de dopamina sem esforço, na hora de trabalhar, você fala, mas por que eu vou trabalhar? Deixa eu assistir um vídeo, é mais legal. Por que eu vou me esforçar? É mais fácil. A vida parece fácil, porque você tem uma liberação fácil. A dopamina ela tem que ser merecida. Isso que você tem que ensinar para o teu cérebro. Então, se você fizer meia hora de exercício, você vai ter esse resultado. Mas essa primeira meia hora é chata. Não tem jeito. Você vai precisar trabalhar por muitos anos para construir uma empresa que vai te gerar aquele lucro que você quer. Assim funciona, assim que a Torá ensina para a gente. A Hashem fala para dar Marishon, Leovdal, Leshomra. Você vai precisar cuidar desse jardim. Não te deu o jardim à toa. Você pode comer, mas você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa... Isso é a vida. Esse é o desafio que a gente tem de transmitir para os nossos filhos. Concordam? Então, o que é o cobre? O cobre é essa tentação da cobra de querer convencer a gente de conseguir o jeito mais fácil sem precisar pagar por ele. O que a gente deve fazer com isso? Então, a princípio, tem duas coisas. Uma, você vai dizer, bom, preciso abominar.
mata a cobra, assim como Moshe Rabbeinu ele fez lá, simbolizando com aquela estaca, matei a cobra, você tem que destruir essa cobra. Mas o que Hashem quer com o Mishkan não é que você mate a cobra. Não tem como você matar essa cobra. Quando você vai tentar reprimir, quando você vai tentar falar, não tenho mais, não adianta. Ela volta com mais força. Esse é o Yetzer Hara. Enquanto nós formos Beinonim, ou seja, enquanto a gente não for Tzadik, como um grande líder, Moshe Rabbeinu, um Rebbe, um Tzadik, a gente vai ter ele e vamos ter que lidar com ele. Esse é o Mishkan. O que é o Mishkan? Hashem fala, eu não quero que você corte a cabeça da cobra. Eu quero que você use a cobra, o cobre, no lugar certo. E saiba, domar, você falou, é mais do que domar, que é necessário. Em primeiro ponto, você faz itkaf, que se chama na Hassidut, você tem que saber aonde, quando e como, mas depois disso, você tem que direcionar. Então, uma vez alguém escreveu para o Rebbe, em relação aos desejos sensuais dele e etc., e o Rebbe fala uma coisa muito bonita. Isso é comparado com a força atômica. E literalmente atômica. Atômica, uma bomba, Deus nos livre, ela devastadora. Mas se ela for canalizada e direcionada, você tem aquilo que o Irã usava como desculpa, que é para fazer energia, claro. Será que você está usando realmente para fazer energia? Então, a energia nossa está muito ligado com essa vontade de querer procriar, que é o que Hashem colocou dentro da gente. Essa vontade, o que a gente chama o desejo da sensualidade, é algo natural que Hashem colocou dentro da gente. E pela Torá, o padre não casa, o rabi não casa, e tem muitos filhos. A Torá não é a favor de falar, não, você tem que abrir mão disso e esquecer. Pelo contrário, você tem que fazer o quê? Reservar para o momento certo com a pessoa certa. E quando isso acontecer, vai ter uma força atômica. Se você deixar a luz normal, você acende uma lanterna, a luz ela se espalha. Se você conseguir domar ela, você vai prender ela, você vai ter um foco só, você consegue chegar no laser, que ele consegue destruir até os drones que vêm, além do que vem lá do Líbano. Então, a força de você conseguir dominar é muito difícil, precisa de muita força, precisa de muito exercício. É isso que a gente faz todos os dias. Não olhar onde não tem que olhar, não ouvir o que não tem que ouvir, não falar o que não tem que falar. E todo dia a gente tem que estar exercitando. Não tem jeito. Até o final da tua vida, você vai ter que lidar com isso. Inclusive está no Tânia de hoje. O estudo do Tânia de hoje, ele fala, não adianta você pensar, bom, eu algum dia, poxa, tantos anos lidando com isso, fica pronto até o final da tua vida. Para isso que a Hashem te colocou aqui. Você vai ter que lidar com isso. Lidar com isso significa uma batalha diária, todos os dias, para você conseguir trocar o teu pensamento, substituir teu pensamento, focar o teu olhar aonde tem que focar. Tropeçou, caiu, levanta e continua. Não deixa o Yetzer Hara te colocar na tristeza, porque a tristeza ele vai te jogar de novo para baixo e ele vai só alimentar aquele mesmo erro. Então levanta, tomou um tiro, levanta, sai correndo, bota uma faixa e continua correndo, senão você toma mais um. Senão você toma mais outro. E se você está caído no chão, você se torna um alvo mais fácil. Então se levanta e continua firme. E vai com emuná, com fé em Hashem. Então essa é a maneira do nosso dia a dia. O que o Mishkan ele diz para a gente, saiba que esse ficou por último de todo o Mishkan. Por que ficou por último? Ele é menos importante? O que está por último ele é menos importante? Não necessariamente. Então, o que é o que está por último? É isso que o Yom Yom de hoje ele fala. Ele fala que o começo está fincado no fim. Uma linguagem meio que cabalística. O que significa isso? Se eu quero construir uma casa, reformar minha casa, o que eu faço? Eu penso na casa pronta. Estou pensando lá, eu deitado no sofá, relaxando, por exemplo. O que eu preciso fazer agora? Agora preciso trabalhar, contratar, pagar, dor de cabeça. Vai demorar quantos meses? 1 ano, etc. Eu sempre falo, você tem que calcular o dobro do tempo e o dobro do gasto. Certo ou errado? Perfeito. O dobro do tempo e o dobro do gasto. Isso aqui está no Pele Yoetz, Conselhos Extraordinários, um livro fantástico. E aí, o que acontece? Quando tudo demorou muito tempo, mas aquele segundo que você finalmente conseguiu chegar, sentar no sofá do jeito que você queria, agora você conseguiu concretizar aquilo que estava lá, naquela tua ideia inicial. Então você tem a ideia inicial, que ela só se materializa e se culmina com o último passo. Ah, mas eu sentei no sofá por 5 minutos e depois fui dormir.
Não, mas era aqueles 5 minutos que valeu a pena todo aquele teu esforço de meses e anos, o que seja. Então, exatamente. Sof Maseh B'Machshavat Tchila. O final do ato era aquele que estava primeiro no pensamento. Hashem, ele falou toda a estrutura, como construir o templo, e a gente já viu, para Shatrumah, Tetzaveh, chegaram agora em Kitissá, ele deixou por último. O que ele deixou por último? Ele fala, o objetivo de tudo era esse. Lavar a mão, esse lavatório, achei que era o Anakodesh. É o Anakodesh, sim. Mas tem um aspecto de lavar as mãos nesse objeto feito de cobre, que ele simboliza o ápice, o objetivo final do Mishkan. Qual que é o objetivo final? Pegar aquele instinto que as mulheres pegaram. E é o instinto natural do Yetzer Hará. Elas, ao invés de falar, bom, o homem tem Yetzer Hará, vamos tentar abominar. Esses homens, vou te dizer, a cabeça deles é complicada. O que ela falou? Deixa eu ajudar e direcionar. Eu vou usar isso, que foi justamente para isso que Hashem colocou no mundo. Que tem essa vontade, que parece ser incontrolável, mas ela é direcionável, e eu vou usar, mesmo que ele está cansado, ele está exausto, não está com cabeça, coitado, precisou carregar lá hoje as pedras para pirâmides. Que força que ele tem? E ela usou a beleza natural dela, e usou o espelho para isso, e ela conseguiu chegar no ápice, que é você pegar o que há de mais abominável e mostrar que dentro disso você consegue extrair o mais sagrado. De novo, respeitando os momentos e as regras que a Torá coloca pra gente. Não é dizer que qualquer coisa vira sagrada, não. Lá dentro, se você conseguir pegar e extrair o laser daquela luz que ela está desfocada, você consegue extrair o que há de mais belo. Então vem, Hashem fala para Moshe, você achou que isso é ruim? Esse é o objetivo de todo o Mishkan, e por isso ele está logo na entrada. Está no último na Parashá, porque ele é o objetivo. Quando você entra no Mishkan, ele é a primeira coisa. Quando você chega em casa, depois de toda aquela construção, a primeira coisa que você quer é sentar naquele sofá gostoso teu, porque esse era todo o teu objetivo. Então esse é o significado desse cobre. Eu vou trazer um exemplo muito bonito que a gente tem na história do Beit HaMikdash, explicar justamente que o material cobre, além de que ele parece com a palavra cobra, além de que ele tem essa ideia que ele dá essa falsa impressão do ouro, se você polir ele bem, você agora realmente ele tem um valor como do ouro. Fala. Rabino, eu queria te perguntar sobre a três. própria lavar as mãos. Sim. Eu estava lendo agora na Parashá, que inclusive se o Kohanim não fizesse isso, é ter uma coisa de pena de morte. Sim. O que significa lavar as mãos? Porque para você conseguir transformar isso, você tem que estar com as mãos puras. Às vezes a pessoa fala, não, o Rabino falou que tem que elevar esse prazer. Então eu vou fazer com quem eu quiser, com a pessoa que eu quiser, e isso vira sagrado. Não. Você precisa lavar as tuas mãos primeiro, tem que saber quando, como e seguir todas as diretrizes da Torá. Essa é a ideia de lavar as mãos nesse contexto. Tem muito mais o que falar a respeito. Depois, temos uma passagem muito bonita na história do Beit HaMikdash. Na época do templo, havia um homem chamado Nicanor. Contei isso no Shabbat retrasado. Esse Nicanor não era judeu, mas ele decidiu dar um presente para o Beit HaMikdash. Ele construiu 2 portas, 2 portões enormes de cobre, do tamanho que precisava para um dos lugares do Beit HaMikdash, e ele colocou no navio, e ele viajou para Israel. Ele coloca no navio, começa uma tempestade. Estava muito pesado, falaram para ele, você vai ter que descarregar, jogar fora. Então, ele com o coração pesado, descarregou, jogou fora um daqueles portões. A tempestade continuou, falaram para ele, você vai ter que jogar a segunda. Ele falou, se jogar a segunda eu vou junto. Ou joga a mim, não joga ela. Não lembro exatamente a palavra que ele falou. E aí, na hora que ele falou isso, parou a tempestade. Como o comentarista da Gemara fala, foi para isso que Hashem colocou a tempestade, era só um teste. Quando ele chega em Israel, além da porta, o portão que estava em cima do barco, o outro veio flutuando junto e ele foi colocado no templo. Naquela época, o povo não tinha muito dinheiro, então as portas do templo foram feitas com cobre. Você não consegue banhar a ouro, então você banha a cobre, é o que a gente falou. Depois que o povo ficou mais rico, eles trocaram todos os portões para ouro. Só que aquele do Nicanor, eles mantiveram. Por quê? Porque ele brilhava como o ouro. Bom, se dá para polir o cobre, para ele brilhar como o ouro, então para que você vai gastar com os outros? Qual a resposta? Da onde era o brilho dele? O brilho era da força dele, da intenção dele.
Isso significa pegar o seu cobre. Você tem o cobre, que naturalmente ele seria o ouro falso. Naturalmente é aquela cobra que quer ganhar sem se esforçar. É aquele instinto nosso de querer ter o prazer imediato sem precisar pagar por ele. Aquela dopamina instantânea. O Nicanor, ele ensina pra gente, e Hashem fala, se você direcionar isso para Hashem, isso que para mim vai ser o mais valioso, ele vai brilhar como ouro. Assim como o cobre daquele utensílio, Hashem fala, eles são mais Havivim e Kulam, são os mais queridos de tudo para mim. Então, concluir antes de concluir, só relembrar tudo que eu perguntei. Por que ele está na Parashat Kitissá? Ainda não respondi. Por que ele está distante por último de tudo? Ele é o objetivo de tudo. Parashat Kitissá significa elevar. Kitissá é contar, Kitissá é levar. Esse é o ápice da transformação do ser humano. Por isso ele está por último, por isso ele inicialmente foi rejeitado, já expliquei, mas Hashem explicou que esse é o objetivo final. Então a gente tem a estrutura do templo e a gente tem o objetivo final. Ele não faz parte da conta dos outros, porque ele simboliza todo aquele objetivo da construção do Mishkan. Então eu vi uma história muito bonita, que uma vez chegou alguém, se eu não me engano, para o Baal Shem Tov, e ele pediu para ele uma brachá. Ele falou, essa brachá você precisa pedir para fulano. Ele foi até fulano achando que era um grande tzadik. Se o Baal Shem Tov não pode, aquele homem deve ser um maior ainda. Ele chega lá, era um bêbado. E aí ele fica lá esperando. E aí ele fica vendo, talvez o cara está enganando, talvez ele está estudando à noite, ele vê à noite que também bebia. E de dia também bebia. E talvez ele reza, talvez ele faz mitzvot escondidas, nada. Gurnish, bebia, dormia. Isso que ele fazia. E aí até que ele vira e fala, olha, eu vim aqui pedir uma brachá, não sei direito, não entendi porquê, mas estou precisando de uma brachá. E aí o cara vai lá, dá para ele a brachá. Ele conseguiu pegar dele uns instantes que ele estava sóbrio, foi lá e deu a brachá para ele. O que ele foi descobrir depois? Não sei se o Baal Shem Tov contou para ele, não lembro os detalhes, mas ele fala o seguinte, aquele homem era um homem que tinha também desejos descontrolados. E um dia ele ouviu falar que havia um lugar onde ele iria poder desfrutar de todos os prazeres materiais com todas as vontades dele. Ele então juntou o dinheiro para poder fazer a viagem, uma história parecida da Gemara. Ele juntou o dinheiro, se preparou, marcou, estava tudo certo, já com a cabeça dele já imaginando. Interessante que eu vi que a dopamina não é o do prazer, quando você está se preparando para ter um prazer, ele já tem a dopamina. Então ele estava com isso na flor da pele, digamos assim, e no caminho, de repente, ele passa por um lugar e ele escuta vozes de pessoas se lamentando. Ele entra lá e ele descobre por onde o que aconteceu. Falam que a moça que está aqui na casa, ela está prestes a casar, ela já tinha o dinheiro para casar e aquele dinheiro sumiu, roubaram. E ele perguntou quanto dinheiro é, era uma soma grande, e essa soma é o que pagava a viagem dele com todos os custos inclusos, exatamente o valor. E ele naquela hora falou, o que vale mais? O meu desejo, minha vontade, ou aqui uma moça que está precisando desse dinheiro? Ele naquela hora, ele abre mão como Yosef, entrega o dinheiro para ela e volta para casa frustrado. Naquela hora, os céus começam a fazer muito barulho. Olha o que significa uma pessoa abrir mão? E aqui é importante nessa história. Não estamos falando de um tzadik. Muito pelo contrário. Estamos falando de uma pessoa de um nível extremamente baixo. Mas chegou na hora do vamos ver, ela foi lá, abriu mão daquele Yetzer Hará tão grande. O que a gente vai dar de presente para esse homem? Ele merece, não teve, faz muitos anos que não tem um teste tão grande que uma pessoa consegue superar, como a gente tem lá de Avraham, que leva o filho dele para sacrificar. É um sacrifício enorme. Hashem reconhece esse sacrifício. É muito difícil. Então falaram o seguinte, o que sair da boca dele é brachá. Vai se concretizar. O que ele falar vai acontecer. Só que tem um problema. Esse cara pode falar um monte de coisa. Você não sabe o que ele vai falar. Então fizeram de um jeito que ele vai ser bêbado. Já era, provavelmente. Mas então ele não vai estar sóbrio a maioria do tempo. Mas naqueles instantes que ele não tiver, o que sair da boca dele vai se concretizar. Então a gente tem uma lição muito clara de que a ideia é a gente, primeiro, número 1, a gente respeitar as regras da Torá, saber onde a gente olha, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. Isso a gente tem que respeitar para que quando chega o momento certo, com a pessoa certa, essa energia venha de forma atômica, uma forma como se fosse um laser direcionada, que isso realmente vai gerar novas vidas, Bezrat Hashem, vai gerar Shalom Bayit, vai gerar muita
paz no lar, vai trazer muitas coisas boas. Esse é o objetivo do Mishkan. Então o Mishkan não é só aquela casinha que tinha lá no templo móvel, o Mishkan é aquilo que a gente faz da nossa vida. A gente precisa lavar nossas mãos, a gente precisa usar esse espelho que foi feito para o Yetzer Hará e usar ele, como as mulheres fizeram no Egito, para poder elevar o nosso casamento, os nossos relacionamentos, que eles sejam atômicos, Bezrat Hashem, com energia atômica, com muito amor, com muito carinho, se Deus quiser, cada um, Bezrat Hashem, possa ter muito Shalom Bait, muita paz, que a gente possa ver a reconstrução do templo ainda hoje. Amém. Bonito, bonito. Belo senhor.